Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 em diante diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estejais, vós também estejam. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai. De agora em diante, o conheceis e o vistes. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim quem faz as obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. Incline sua cabecinha, feche seus olhinhos, por favor. Pai, mais uma vez eu louvo-te pela tua palavra, louvo-te pela igreja ordeira e abençoada que está aqui, louvo-te pela oportunidade de aprender nesse texto. E enquanto eu estiver a falar, que o teu Espírito tenha liberdade de nos ensinar, pois ele sempre o faz. E nós queremos sim aquilo que tens para nós esta noite. Assim eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que está acontecendo nesta cena, neste cenário, é de fato uma montagem dos momentos mais tristes e angustiantes do ministério de Jesus. Essa cena acontece na quinta-feira à noite, que é um cenário muito triste. Embora não tenha começado aqui, justamente começou pela manhã, quando Jesus conversava com seus discípulos lá no capítulo 12 e o versículo 37, por exemplo, Jesus disse que a sua alma estava se angustiando por aquilo que estava a vir. E os seus discípulos observaram isso e naturalmente absorveram a mesma angústia que Jesus estava tendo. Começaram a ficar tensos e preocupados. E o dia passou e Jesus orientou os discípulos que eles pudessem ir até Jerusalém e conseguir um cenáculo, um lugar onde eles pudessem cear à noite. E conseguiram seguir um homem com um cântaro de água e procuraram este senhor, e ele lhes ofereceu um cenáculo mobilado, como diz Lucas. Ao chegar neste lugar, já era provavelmente próximo das 6 da tarde, Jesus e os seus discípulos naturalmente sobem para preparar para a última ceia, e aquela seria de fato a última ceia enquanto que homem com os seus discípulos. O clima já estava tenso, já estava pesado, já estava um tanto que triste e melancólico. Mas ele tornou-se ainda um pouco pior, porque enquanto eles estavam ali, naquele jantar abençoado com Jesus, naquela ceia, onde Jesus lhes ministrou algumas coisas e marcou seus corações com um ato de servidão, mas é naquela ceia em que Jesus faz algumas revelações que torna o clima ainda um tanto que mais tenso. Para Jesus, naturalmente, é difícil,
porque ele está às ânsias da morte, ele está caminhando em direção à cruz, ele está se preparando para enfrentar a maior dor que um ser humano poderia enfrentar. E diga-se de passagem que nenhum aguentaria sem reclamar como ele aguentou. Então, era natural de se esperar que Jesus tivesse sentido-se angustiado e perturbado em razão daquilo que lhe aguardava. E ele sabia disso não só naquele momento, mas ele vinha aguentando isso ao longo dos últimos meses, sabendo que o seu destino era a cruz. Agora, diante dos discípulos, logo após a ceiar, a Bíblia diz, logo no capítulo 13, que Jesus é tomado de um sentimento perturbador. Diz a palavra que ele perturbou em seu espírito, e só para conferir, é no versículo 21, ele perturbado no seu espírito, faz uma revelação que deixa as pessoas mais entristecidas ainda. Porque ele diz que embora aquela noite seja uma noite de tristeza, seja uma noite de pranto, seja uma noite de agonia, seja uma noite de dor, seja uma noite de despedida, seja uma noite de reflexão, mas é uma noite de lágrimas e de angústia. Mas ele diz agora que em meio a todo esse cenário que está montado diante dele, ainda tem alguém que irá traí-lo. E essa notícia cai na mesa dos discípulos como uma bomba. Eles já estavam tristes, mas agora ficam chocados. Porque afinal de contas, quem é que teria a ousadia de trair o Messias? Quem é que se colocaria nessa posição de maldição e se levantar contra aquele que estava fazendo bem, que nunca ninguém havia feito antes? Então, indagando ele, os discípulos comoveram a João para que este pudesse reclinar-se próximo a Jesus e saber de Jesus a resposta, e Jesus denuncia quem será. O Judas, ele está comendo naquele exato momento. Percebe que todos estão alquebrados e tristes. Aquilo que já era ruim tornou-se pior. O clima ficou completamente sem qualquer ambiência de paz. Não havia mais nostalgia, não havia mais perspectiva de amor, não havia mais nada disso, senão pesar, senão tristeza. Alguns já estavam angustiados por dentro na perspectiva de querer a justiça contra Judas. Outros estavam angustiados porque não sabiam como reagiria diante de tal situação. Mas a coisa ainda piora, porque Pedro, na tentativa de amenizar a dor de Jesus, ele diz ao Senhor: Senhor, se serve de consolo, eu vou ficar ao teu lado até o fim. Eu vou contigo até a morte. Eu vou enfrentar o que tiver de enfrentar até o fim. Entretanto, Jesus olha para Pedro sem olhar de condenação, mas com um olhar contristado, o coração quebrantado, e diz: Pedro, tu não sabes o que dizes. Hoje ainda tu me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro calou-se porque não sabia o que dizer, até porque agora ele olha para dentro de si mesmo e sabe que aquilo que ele disse não tinha respaldo dentro de seu próprio coração. Então, o que estava ruim se tornou agora um cenário onde todos eles estão de cabeça baixa, entristecidos. Afinal de contas, o que dizer numa hora dessas? E Jesus, então, na perspectiva de mostrar aos discípulos qual seria o destino, disse a eles no verso 35, olha, eu estou indo para um lugar onde vocês não podem ir. Vocês não podem me seguir, vocês não podem caminhar comigo, vocês não podem ir aonde eu vou agora. Mas posteriormente vocês irão me seguir até onde eu irei. Isso até o versículo 36. Quando isso acontece, observa que os discípulos naturalmente enclausuram dentro de seus corações uma angústia tal que o próprio Jesus percebeu que o coração deles se perturbou. É por isso que no capítulo 14, versículo 1, Jesus se dirige a todos eles e diz: não se turbe o vosso coração. E a palavra turbar, do grego terás, quer dizer que eles ficaram em grande preocupação a ponto de gerar uma aflição interna, cujos olhos e a sua face representam. Naturalmente que olhando para os discípulos você ia ver o rostinho deles, cada um deles angustiados. Era visível a aflição, a apreensão, a inquietude, o sentimento de o que vai acontecer agora. O medo, a insegurança, o pavor se instala naquela que deveria ser a última ceia, a ceia da paz. Mas Jesus, olhando tudo isso, então ele diz, logo na primeira fala do capítulo 14, verso 1, ele diz: não se turbe o vosso coração. Como quem diz, não fiquem apreensivos, não fiquem preocupados. Dá para fazer uma pergunta para Jesus: como é que eu não vou ficar preocupado?
Poderiam os discípulos apenas no olhar, cruzar os olhos de Jesus e dizer: como não iremos nos preocupar? Olha o que está nos aguardando. O nosso Messias está prestes a ser martirizado na cruz. Estamos prestes a ser perseguidos até a morte. Tudo aquilo que a gente creu ao longo dos últimos 3 anos está indo agora para um ambiente onde a gente não sabe o que vai sobrar. Se vai ter fé, se vai ser morte, se vai ter esperança. Como não ficar angustiado ou perturbado? Como não ter o semblante caído? Afinal de contas, o que farão conosco a partir de agora? Se o Senhor acabou de dizer que ferirão o pastor e as ovelhas se dissiparão. Se o Senhor acabou de dizer que vai ter alguém que vai te trair. Se o Senhor acabou de dizer que aquele a quem a gente tinha maior apreço vai te negar na última hora. E todos os discípulos irão te abandonar. Todos nós irão te abandonar. Como é que a gente vai ficar numa boa? Como não vamos turvar o coração? Essa pergunta pode ser feita por todos nós a Jesus. Mediante a fala dele, não se turbe o vosso coração. Como não vamos nos turvar, Jesus? Amanhã é segunda-feira. Amanhã é um dia difícil para mim. Outros poderão dizer: como não vou me perturbar? Eu estou com o diagnóstico médico na mão. Outros poderão dizer: como não vou ficar ansioso, perturbado? Afinal, meu casamento está em crise. Minha vida financeira está um caco. Minha vida moral está deturpada. Meu corpo não obedece como antes. Enfim, tantas coisas que a gente poderia apontar para Jesus. Justamente por quê? Porque todos nós somos passíveis de encarar o vento e a tempestade e o deserto e a dor e a aflição e a intempérie e aquilo que a gente não espera e aquilo que acontece de repente e aquilo que não é agradável. Então a gente é tomado de imediato de uma perturbação de alma. E é fácil observar o rosto daquele que está com o coração turbado. É fácil perceber, até porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Mas o coração entristecido, de tal forma, ele cria o semblante que promove de longe a visão de como a pessoa está por dentro. É por isso que Jesus olha para os discípulos e diz: eu sei como vocês estão se sentindo agora. Eu sei que vocês estão preocupados, eu sei que vocês estão angustiados, eu sei que vocês estão temerosos com o que vai acontecer, eu sei que vocês não esperavam isso, eu sei que vocês planejaram outra coisa, eu sei que vocês anelavam por um fim melhor, eu sei que vocês planejavam ser vice-reis, eu sei que vocês tinham esperanças maiores do que essa, mas enfim, não se turbe o seu coração. Bem, uma vez que a fala dele é confortadora, poderia perguntar para Jesus: como vou fazer isso? Como não vou me preocupar? Como não vou olhar para o amanhã? Como não vou olhar para a cruz? Como não vou olhar para os seus algozes? Como não vou olhar para a minha situação financeira, para a minha situação pessoal, para a minha família, para o meu trabalho, para o meu negócio? Como não vou olhar, Jesus? Então Jesus iria me dizer: bem, você confia em Deus? Como ele perguntou para os discípulos, eu diria: eu confio em Deus. Ele então responderia: confie em mim também. Pois foi isso que ele disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creiam em mim também. O que Jesus está dizendo é: não importa a situação que esteja acontecendo, uma coisa que você precisa firmar é a sua confiança em Jesus. O que ele está tentando levar os discípulos a compreender é que inevitavelmente a dor chega, a tempestade alcança, o vento sopra, a dificuldade bate na porta, o inesperado acontece, uma doença chega sem avisar, as coisas dão errado quando você não quer que dê, mas de repente, quando tudo isso acontece, o que Jesus espera que a gente faça é: eu ainda confio em ti. Eu ainda confio em ti. Jesus diz aos discípulos: confia em mim. Está dando tudo errado? Tá, mas confia em mim. Por que devo confiar, Senhor? E ele diz: porque eu vou para o Pai, e na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar para vocês. E se eu for e preparar lugar para vocês, é porque eu voltarei e vos levarei para onde eu estiver, vocês estejam também. Com isso ele está querendo dizer: vocês devem confiar em mim, porque eu não vou para qualquer lugar, eu vou para a casa do Pai. E na casa do Pai há segurança, há esperança, há alimento, há paz, há vida, há o que vocês precisam. Além de tudo isso, eu vou para lá para preparar lugar para vocês. Por quê? Porque o Pai quer que vocês estejam lá também comigo. Vocês não podem ir para lá agora, mas eu irei preparar lugar para vocês. E quer saber mais? Se eu vou preparar lugar, é porque eu tenho interesse em vocês. Então vocês podem confiar em mim, porque jamais eu prepararia um lugar para vocês se eu não fosse voltar. Se eu não tivesse certeza que eu iria levar vocês para junto de mim, então confiem em mim. Quando ele diz isso,
naturalmente o coração dos discípulos tende a rejuvenescer, ainda que levemente. Mas agora, em meio à sua fala, Jesus diz aos discípulos, de uma forma tão pastoral e tão paterna, que Tomé toma a palavra e pede licença, e diz a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, não temos ideia qual é o caminho, nós não conhecemos. E ele diz: como podemos conhecer o teu caminho? E Jesus faz a resposta mais bela de todos os textos no que se tange à completude do seu tempo. Ele diz: ora, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele aqui coloca uma das suas 7 declarações poderosas que você encontra no Evangelho de João. De maneira tão maravilhosa, lá no capítulo 6, ele disse de forma tão profética: eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne terá a vida eterna para sempre. Quem bebe o meu sangue tem o seu pecado perdoado. Lá em João, no capítulo 8 e 12, ele diz assim: eu sou a luz do mundo e posso tirar você da escuridão das trevas. Em uma das declarações profundas e extraordinárias que Jesus aponta juntamente com essa, é no mesmo capítulo 10, versículo 7, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. No mesmo capítulo ele diz: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Lá no capítulo 11, verso 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas já aqui a 6ª declaração, que diz eu sou, é totalmente abrangente, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Perceba que a 7ª declaração está logo no capítulo 15, pois ele diz: eu sou a videira verdadeira. Cada uma dessas declarações se complementam e apontam para a unicidade do Cristo com o Pai, como quem dizendo: não há outro meio de você chegar a Deus, senão por meio de mim mesmo, a saber, o Cristo. Quando ele faz essa declaração, apontando para si mesmo e demonstrando aos discípulos que eles deveriam confiar, porque tudo aquilo que eles viram não foram simplesmente feitos mágicos de alguém que queria impressionar, ao contrário, era a ação de um Deus presente. Quando ele expõe isso, demonstra ao mesmo tempo a grandeza de sua sabedoria em tentar conquistar o coração alquebrado daqueles discípulos, assim como nós. Mas desperta também em outras pessoas os sentimentos mais internos e mais profundos que os fazem refletir que tipo de fé eles possuem. É por isso que você encontra a frase de Filipe afirmando de uma maneira veemente, e que nesta frase ele desponta 2 coisas que para mim são incrivelmente maravilhosas. Pois ele diz, logo no versículo 8, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Por que ele fala isso? Justamente porque Jesus disse a Tomé que se ele tivesse conhecido Jesus de perto, ele não faria pergunta tal, ele não estaria preocupado onde é que era o caminho, ele não estaria ansioso para saber onde é que era. Mas é justamente porque, igualmente a Tomé, todos os outros discípulos estavam com as suas mentes carregadas de temor, de desespero, de insegurança, de medo, de pavor, de angústia, e todas essas coisas tendem a nos distanciar do verdadeiro foco de nossa crença. Todas essas coisas nos asseguram que é mais seguro estar inseguro do que fitar os olhos naquele que é o Senhor da segurança. Pode perceber que nos dias em que estamos angustiados, apreensivos, preocupados, damos conta de esquecer rapidamente tudo aquilo que criamos antes. A fé que nutríamos ontem, ela passa rapidamente mediante o problema de hoje. Parece que as crises e as intempéries e as angústias e as coisas inesperadas, elas minam gradativamente o nível de nossa fé, e a gente vai tirando os olhos daquele que é o autor e consumador de nossa fé, e vai colocando os olhos no exame, na proposta ruim, no problema apresentado, no dado médico, na fala de alguém, e a gente consegue crer em todo mundo, menos no que ele disse acerca de nós.
A gente agarra todas as notícias ruins e diz, isso pode acontecer. Mas a gente deixa de lado a fala em que Jesus disse, você deve confiar em mim. Você deve confiar em mim. Você deve confiar em mim. Mas a gente está como Tomé, como Pedro, como João, como os demais, olhando as nossas próprias coisas. E quando olhamos para dentro de nós mesmos, as nossas próprias coisas, esquecemos, sem dúvida, de colocar os olhos no objeto de nossa fé, a saber, o que o Cristo já nos ensinou e viveu. Observe, portanto, que Filipe agora faz essa declaração mediante a fala que Jesus dá a Tomé, como quem desafia Jesus a dar-lhe aquilo que ele anseia. Embora essa fala de Filipe pareça ser ruim, para mim ela significa duas afirmações que são importantes. A primeira afirmação é que Filipe, para mim, está dizendo, Senhor, eu quero ver o Deus que tu vê, da forma que tu vê. Eu quero ver a Deus do jeitinho que o Senhor vê. A segunda, dentro dessa fala, para mim, é que ele está dizendo, e eu quero ter o Deus que o Senhor tem, do mesmo molde que o Senhor tem. Porque afinal de contas ele diz, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Por que ele está dizendo isso? Porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Eu vejo o Pai, eu sinto o Pai, eu tenho o Pai. Eu caminho com o Pai e o Pai caminha comigo. Então Filipe diz, eu quero isso aí. Eu quero ver igual o Senhor vê. Eu quero ter igual o Senhor tem. Eu quero ter essa fé aí, que o Senhor está indo para a cruz e está sereno. Está indo para a cruz e está cantando um hino. Está indo para a cruz e ao mesmo tempo está consolando a gente. Quem vai ser crucificado é o Senhor, mas nós é que somos consolados. Então o Senhor tem que ter algo diferente aí. Então mostra isso que o Senhor tem. Mostra esse Deus que o Senhor tem. A visão que Filipe tem é a visão dentro daquilo que ele aprendeu em sua fé judaizante. Perceba que talvez Jesus pudesse olhar para Filipe e dizer, eu vou descrever o meu Pai. Preste atenção, Filipe e discípulos. Eu vou tentar mostrar para vocês o meu Pai dentro da ótica do que Ele é. Eu imagino que Jesus os convidaria para se lembrar das coisas desde o tempo de crianças, quando leiam as histórias de Deus desde o antigo passado. Então certamente ele ia dizer, olha, eu vou te contar como é meu Pai aos olhos de Moisés. Aos olhos de Moisés, o meu Pai, o Deus do qual você quer ver, é um Deus eterno e criador, detentor de todas as coisas, Senhor de todas as coisas. É um Deus que está sentado em um trono inacessível, que é um ser imaterial, espírito, mas que se manifesta da forma que Ele quiser, em quem Ele quiser e da forma que se faz entender. E quando a gente compreende essa forma como Deus quer se manifestar, embora Ele seja espírito e Ele deseja se fazer conhecido de quem, assim o conhecer por meio da forma como Ele se apresentar, a gente fica pasmo, porque eu me lembro, por exemplo, há pouco tempo atrás pregou aqui uma pastora, Vasti, e ela contou o seu exemplo para a gente enquanto ela estava no hospital, inchada à beira da morte, mas confiando em Deus, e todo mundo dizia, ela vai morrer amanhã, e o Senhor dizia para ela, confia em mim, e ela dizia, eu confio em ti. O médico vinha e dizia, você não passa dessa semana, e ela dizia para o médico, eu confio em Deus. Ele disse que é só para me confiar, e eu vou continuar confiando. E uma dessas noites, disse que à madrugada entrou um enfermeiro lá. E o enfermeiro pegou a prancheta, olhou e mudou o medicamento, apertou um negocinho ali e diz, olha, confia em Jesus, vai ficar tudo bem. E foi embora. No outro dia ela estava desinchando e a coisa estava melhorando, ela recebe a cura e os médicos perguntam o que aconteceu aqui. E ela diz, olha, o enfermeiro que veio pela madrugada mudou o meu medicamento e eu melhorei. Aí eles procuraram na prancheta para saber quem foi o enfermeiro, porque não tinha ninguém, homem, naquela escala. Enfermeira. E à medida que vai procurar, alguém diz, espera aí,
Não, 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 não. Isso aqui não está no programa. Não tem essa pessoa aqui no hospital, nunca contratamos, nunca houve alguém com esse nome aqui no hospital. Quem foi que entrou aqui na calada da noite, no hospital protegido e mexeu no medicamento dela? E ela diz, eu não sei quem foi, eu só sei que eu estou bem, graças a essa enfermeira que entrou aqui. Como é o caso de Rabu, lá no Nepal, que o Senhor decidiu aparecer para ele vestido de Nepali, de carregador, um Sherpa, carregador de malas, porque ele iria compreender o Senhor como um carregador de malas. Como o caso de Mussamani, que o Senhor se vestiu de Tuareg e andou sobre as dunas no deserto do Saara para evangelizá-lo. Jesus ia dizer o Pai que Moisés se apresenta, é um espírito que se manifesta como o homem pode compreendê-lo. Do jeito que a sua mente pode captar, ele vai se apresentar a você, para que você possa entendê-lo como ele é. Se você tem dificuldade de receber abraço paterno, ele não vai se apresentar como um pai para você, mas como uma mãe. Se você tem dificuldade de relacionamento com pessoas distantes, ele vai se apresentar para você de uma forma que você possa compreendê-lo de perto. Jesus iria dizer, o Moisés ia apresentar um Deus eternamente grande, poderoso, sentado em um trono inacessível, mas que ao mesmo tempo se torna totalmente acessível. Um Deus que partilha com Adão as suas ideias, os seus planos, os seus conceitos, e o Adão desfruta da mais íntima intimidade com ele, todos os dias andando de mãos dadas com Deus, no jardim que é a terra, desfrutando do benefício da glória do divino. Um Deus que Moisés apresenta nos dias de Abel, um Deus que se relaciona com Abel do mesmo jeito que se relaciona com Caim, mas que Caim de alguma maneira rompe com tudo aquilo e perde essa oportunidade. Um Deus relacionável que decide se manifestar junto a Enoque e diz, eu gostei de você, Enoque, eu quero que você ande comigo. E Enoque diz, eu vou andar contigo. E andou de tal maneira que o Senhor disse, não dá para você ficar aí, sobe para cá. E ele iria dizer, um pai, o meu pai, o pai que está no trono é tão relacionável, que ele olhou para Noé e disse, Noé, eu gostei de você, o seu caráter se parece com o meu, vamos caminhar junto, faz uma arca para mim. Um Deus amigável que olhou para Abraão e disse, eu quero ser seu amigo, Abraão. Caminha comigo e ser perfeito. Abraão diz, eu topo essa parada. Isaías diz que o próprio Deus disse, Abraão é meu amigo particular. Tem um amigo que Deus disse, eu sou tão amigável que eu não posso fazer coisa alguma nessa terra sem revelar a ele o que vou fazer. Imagine um Deus assentado em um trono inacessível acima de todos e de tudo, mas que tem a capacidade de se minimizar e se tornar amigo de um homem caminhante pelo deserto. Ele iria dizer, o Deus que Moisés lhe apresenta é o Deus que teve a coragem de andar com Isaac e lhe mostrar um propósito divino que iria perpetuar por nações. O Deus que Moisés apresenta é o Deus que Jacó conhecera e pôde ter um encontro face a face com ele no Vale de Jaboque, e a sua vida foi transformada. O Deus que Moisés apresenta é o Deus que representa José lá no Egito e anda com ele em todos os lugares, inclusive na prisão. Ele iria dizer, esse é o Deus que Moisés apresentou. O Deus que encontrou com ele no Monte Sinai, diante de uma sarça ardente, porém não se consumia, e revelou-se a Moisés de uma forma tão íntima e pessoal que ele compreendeu a grandeza do Eterno. É o Deus que no capítulo 19 de Êxodo disse a Israel, eu quero mostrar para vocês que eu não sou apenas uma fumaça, uma energia, eu tenho voz, eu sou visível, eu tenho uma glória, eu posso ser notado por vocês. E manifestou-se de forma visível diante de todo Israel. E a Bíblia diz que nunca houve uma glória como aquela em toda a terra, cuja presença do divino, ao descer a atmosfera do ar, antes de chegar no solo, a montanha do Sinai começou a derreter pelo brilho da glória do Eterno. Aleluia. O Deus que Moisés apresenta é um Deus disposto a caminhar com os filhos dele até o fim, mesmo que estes o tentem por 10 vezes consecutivas. É o Deus que Josué apresenta, que é capaz de mover o sol, mover a lua, mover as estrelas. É capaz de parar todas as coisas em detrimento da esperança de que eles vencessem aquela batalha. É o Deus que Deus se manifesta a eles à medida que eles creem. E Ruth, que é capaz de manifestar-se a ela cheio de misericórdia e acolhimento, que não despreza aquele que vem a ele com o coração quebrado.
ação que seja, Ele recebe com amor. É o Deus que Samuel apresenta, totalmente aprazível, misericordioso e capaz de perdoar o homem até quantas e quantas vezes necessário for. É o Deus que Davi conhece como um Deus amável e perdoador, capaz de relacionar e ouvir canções de amor, um Deus que ama ver os seus filhos cantarem e dançarem em sua presença. Um Deus que aparentemente parece tão distante, mas que realmente está tão perto. É o Deus que se apresenta pelos reis, um Deus compassivo e longânimo, capaz de suportar a pressão até da traição, mas em cumprimento de sua palavra de amor, mediante aquilo que disse aos seus servos do passado. É um Deus do qual Salomão escreve sobre ele e diz que ele é tão amável, que ele é tão rico, que ele é tão formoso, que nem o céu dos céus podem conter a sua glória, quanto mais a terra, da qual é o estrado dos seus pés. É um Deus que em Cantares se apresenta como o amado da noiva, o amado do qual ela nunca vai esquecer. É o Deus que aparece para Esdras como aquele que é fiel e eterno, duradouro e permanente, capaz de fazer a promessa acontecer. É o Deus que levanta Neemias no meio do nada para dizer, ainda que seja sem o propósito humano, mas o meu propósito prevalece em meio ao caos que eles promovem. É o Deus que levanta Esther no meio de uma situação tão antagônica e tão difícil, mas faz de uma estrangeira se tornar um ícone de libertação diante de Israel. É o Deus que chega diante de Jó e diz, você não sabe quem eu sou, Jó. Essa luta que você está passando vai simplesmente te promover ao conhecimento, para você ter ideia de quem de fato eu sou. E ele diz a Jó, eu sou o Deus que se assenta nas alturas inimagináveis. Eu sou o Deus que colocou os limites no mar e disse a ele, até aqui você vem. Eu sou o Deus que peso as nuvens e sei o peso de cada uma delas. Eu sou o Deus que sei contar quantos grãos de areia tem na praia do mar. Eu sou o Deus que dou respiração aos animais e tiro quando eu quero. Eu sou o Deus que sei contar os seus ossos e as células do seu corpo. Ele está dizendo, Jó, você não me conhece ainda, eu estou acima do seu entendimento. Uau. É o Deus que Isaías libera uma palavra dizendo que o desejo dele é se tornar carne para conviver com seus pequeninos. É o Deus que Jeremias reconhece como um Deus extremamente amável, a ponto de abrir o seu coração a um homem mortal como era ele. É o Deus que em Cantares ele demonstra a solidariedade do divino e a sua misericórdia crescente a cada manhã. É o Deus que Ezequiel apresenta como um Senhor soberano e fiel, assentado em um trono gigantesco em cima de um monte que ele chama de Monte do Senhor. Em cima das pedras afogueadas que do trono dele sai como que uma cascata de fogo, mas quando ela cai ela vira uma névoa, como que vidro brilhante, e aquilo ilumina todo o céu, aonde os seres em volta, alados, louvam a ele e cantam a sua santidade, dia e noite, na mesma sorte que Isaías viu. Um Deus que está acima da glória de toda e qualquer majestade. Um Deus que, como Daniel vislumbrou, assentado em um trono, mas cujo governo está aqui na terra. Está na glória, mas o seu domínio está aqui. Não está absorto quanto às coisas que está acontecendo aqui, não está alheio às suas dores, não está alheio às injustiças, não está alheio à pecaminosidade humana, não está alheio às coisas que o homem promove. Não, Senhor, Ele está vendo tudo, está olhando tudo e está pesando tudo, e Ele certamente vai julgar tudo segundo os seus moldes de justiça. Quem dera eu pudesse te levar aqui ainda nos profetas menores, mas a minha hora já acabou. Mas o certo é que o Senhor lhe mostraria com toda certeza a visão que eles teriam de um Deus do Antigo Testamento. Um Deus alto, exaltado, poderoso, cujo próprio nome é El Shaddai, o Todo-Poderoso, de quem nada pode se esconder. O próprio Davi cantou a seu respeito no Salmo 139, verso 14 ao 16, dizendo, para onde eu fugirei de tua face? Onde eu me esconderei do teu espírito? Se eu descer ao mais profundo da cova, no Seol ou no inferno, e lá eu fazer o meu esconderijo, o teu espírito me achará lá. Mas se eu subir ao cosmos, às alturas do universo, e lá em cima eu fizer a minha cama nas estrelas, o mais alto nível, ainda assim me perscrutarás lá. Se eu buscar o mais escondido e o mais profundo, os seus olhos estão diante de mim, porque me viste ainda informe no ventre de minha mãe. Uau! Um Deus eterno, imutável, perfeito, grande e forte,
cujo poder sustenta todas as coisas. Eu fico olhando a criação e todas as vezes que eu paro para pensar na criação, a minha alma se derrete diante dele. Afinal de contas, se você der uma pequena vista no que é o universo que a gente vive hoje, segundo os cientistas mais sábios, eu não sei como eles conseguem isso, mas enfim, isso é um problema deles. Diz que o universo do divino tem cerca de 200 milhões de galáxias. E nós somos apenas uma galáxia, a Via Láctea. E a nossa galáxia tem 400 bilhões de estrelas. E a estrela mais próxima de nós está a 150 mil anos-luz de nós dentro da nossa galáxia. Diz que nesse universo extraordinário de nossa galáxia, ele coloca em algum ponto da galáxia uma estrela do qual é o Sol. E não é no núcleo da galáxia, é em algum ponto dela. E ela é como um vórtice, você sabe disso, como um redemoinho. E esse giro dessas estrelas todas em torno de si mesma, segundo os cientistas, é 1 bilhão de quilômetros por segundo. A velocidade que gira essas estrelas no cosmos. E no meio delas está lá o sistema solar. E como aprendi hoje, para mim era 9, mas agora é só 8, que um já caiu. Perdeu o principado. Os 8 países que ainda restam, se alguém não der uma sinucada e cai mais um. Desses 8 que ainda giram em torno do Sol, a Terra é o terceiro. E nem é o maior. É um planeta pequeno. Quando você olha isso dentro da atmosfera dessa grande Via Láctea, você nem consegue notar onde o planeta está. Não consegue notar nem onde o Sol está. Mas o que é incrível é que ele está girando em torno do Sol consecutivamente, todos eles. E esse movimento de translação incríveis, 127 mil quilômetros por hora a Terra corre em roda do Sol. 1.700 vezes ela gira em torno de si mesmo. 1.700 quilômetros por hora em torno de si mesmo. E quando você olha tudo isso, diz: alguém colocou um palito aí para segurar esses planetas. Não tem eixo, não tem rodela, não tem rolimã, não tem nada que segure aquilo. Mas ele, diz a palavra, está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele estabelece essa ordem no caos. Ele dinamiza o universo de uma forma tão perfeita. As estrelas apontam a sua glória. Agora perceba que tudo isso dimensionado aos nossos olhos, mas ainda não é o céu de Deus. Porque o céu de Deus está acima de todos os céus. A glória do Eterno está acima de todos os céus, cujo Salomão disse: os céus não podem contê-lo. Quanto mais o cosmo, que é criatura de suas mãos. Perceba a grandeza desse divino. A Bíblia fala de sua grandeza de uma forma tão perfeitamente compreensível por nós. João, quando define isso, diz: eu vi o Senhor. Ele estava sentado num trono altíssimo. E ele não tem coragem de dizer quem é. Ele diz: alguém assentado sobre o trono. E em roda do trono 24 seres, anciões, o louvam dia e noite. 4 seres viventes voam em volta do trono dia e noite. Cada um desses seres viventes tem 6 asas e 4 rostos cada um. Tem um rosto de leão, um rosto de touro, um rosto de águia e um rosto de homem. E cada uma dessas faces, em suas voltas diante do trono, olha para diante daquele que está sentado. E quando as suas asas saem de seus rostos, justamente porque tudo neles tem olhos, são esquisitos, é bem verdade. Se você olhar essa figura, é assustadora, é espantosa, parece um alien. Entretanto, à medida que você olha a sincronia deles, tudo tem seu simbolismo, tudo tem sua dinâmica. E diante do Eterno, é eles que ministram as músicas, é quem dita o ritmo, é quem anuncia as canções. E suas canções sempre são cantadas mediante aquilo que eles veem. Por isso cantam santo,
Quando seus olhos se abrem e diante do divino veio aquele brilho, tudo que eles podem dizer é: santo, santo, santo. Como é maravilhoso ouvir essa canção. Como deve ser extraordinário ouvir o barulho de suas asas. Como deve ser glorioso vê-lo diante do seu trono. Mas isso não significa que ele está alheio lá em cima. Significa que mesmo no trono está no governo aqui. Significa que do trono procede os juízos inescapáveis de sua glória. Do trono procede as bênçãos ministradas a todos nós. E Jesus está dizendo aos discípulos: vocês querem conhecer esse Deus? É esse Deus que a gente quer. Filipe, você quer esse Deus? É esse Deus que a gente quer. Eu queria que você olhasse para quem está ao seu lado e perguntasse: é esse Deus que você quer? Melhor a pergunta e diga: você gostaria de ver esse Deus? Afinal de contas, o que Filipe diz é: mostra-nos o Pai. A gente quer ver o Pai. Queremos ver a sua face. Queremos ver o seu poder, a sua glória. Jesus poderia descrever Deus como tentei fazê-lo aqui. Perfeitamente possível. Então ele lhes dá uma resposta maravilhosa. Ele diz: vocês querem ver o Pai mesmo? Sim, Jesus, queremos ver o Pai. E ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Como assim, Jesus? Como assim? João disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito se fez, mas Ele é quem criou todas as coisas. No verso 15, João disse que Ele é a imagem do Deus invisível, que Ele é a glória do Senhor, que Ele revela o Pai àquele a quem quer. Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 1 e o verso 15 dizendo: Ele é a imagem do Deus Criador, é o primogênito da criação, é a maravilhosa estrela da manhã. É Ele que está dizendo: eu sou. Se você quer ver o Pai, olha para mim. Tudo aquilo que eu fiz foi o Pai que fez em mim. Tudo aquilo que eu faço é o Pai que fez em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quer saber, Filipe? Você está em pé porque minha palavra te sustenta. Acho maravilhoso isso. O escritor aos Hebreus, ele vai com tanta profundidade no capítulo 1 e o versículo 3, como já citei, que ele consegue exprimir numa fala absolutamente perfeita, de que qualquer ser humano que ler o Hebreus 1:3 vai entender que Jesus é, portanto, a essência de todas as coisas, que nele se concentra todas as coisas, que nele está centrado todas as nossas necessidades. Se não, perceba, eu preciso deixar isso para você. Você tem que sair daqui hoje crendo: o Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa. Aleluia. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus nas alturas. Perceba, quando ele cita isso acerca do Cristo, o próprio Jesus remete-se a si mesmo diante dos discípulos, dizendo: em quem vocês vão confiar? O que vocês viram no Antigo Testamento é o que vocês estão vendo aqui diante de vocês agora. Toda aquela manifestação de meu Pai no Antigo Testamento é essa manifestação que vocês estão vendo aqui e agora. Quem vê a mim, vê o Pai. Quando os discípulos têm essa imagem, uau, Jesus diz assim: a partir de agora vocês vão ver o Pai. Por quê? Porque a partir daquele momento Jesus estava pronto pela cruz a perdoar os pecados daquele que nele crescem. Então só com os pecados perdoados é que poderiam ver o Pai como Ele é, através do Filho. Perceba que quem revela o Filho em nós é o Espírito Santo, e quem revela o Pai em nós é o Filho, cujo Espírito Santo revela de uma forma tão intensa e gloriosa. Jesus se apresenta como um Rei eterno e imutável, mas à medida que Ele mostra isso aos discípulos, em que a sua resposta é dada a Filipe,
E com certeza, Filipe perde até a voz, porque Jesus questiona no versículo 10, não crê tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? No versículo 11 ele diz, creia pelo menos mediante as coisas que eu faço. Agora observe, que se tem a imagem de um Deus tão grande, tão perfeito, tão poderoso. Eu pergunto a todos vocês, e gostaria que você perguntasse a quem está pertinho de você. Diga, você consegue crer num Deus imensamente poderoso assim? Eu poderia melhorar essa pergunta e perguntar, que tamanho é o seu Deus? Como é que você consegue ver Ele? Tenta pensar comigo aqui agora, como é que você consegue ver Ele? Você senta na sua escrivaninha e você coloca todas as suas coisas assim que você tem que resolvê-las. E as coisas estão diante da sua escrivaninha dizendo, olha o meu tamanho, olha o meu tamanho, olha o meu tamanho. Então você tenta olhar para Deus, que tamanho você consegue vê-lo? Você dobra os seus joelhos e você se lembra do que o médico te disse, o seu corpo está assim, assim, assim. E você diz, Senhor, meu corpo está assim, assim, assim. E a tua mente bombardeia o seu ser dizendo, teu corpo está assim, assim, assim. Aí você olha para o trono, que tamanho você consegue ver o seu Deus? Você está andando pelas ruas, preocupado porque situações inesperadas em casa aconteceram. E o seu celular, o seu e-mail te anuncia o tempo todo as coisas ruins que aconteceram. Isso é uma lembrança vital na sua mente, pois parece que é isso que te nutre. E quando você olha para Deus, que tamanho você consegue vê-lo? Se for agora, por exemplo, nesse exato momento, que tamanho a tua fé consegue dimensionar Deus? É um Deus grande? É um Deus suficiente? É um Deus que basta? É um Deus que supre tudo? É um Deus que faz tudo? Ou é um Deus que deixa faltar alguma coisa para você? Ou é um Deus ineficiente? Ou é um Deus incapaz? Ou é um Deus insensível? Ou é um Deus distante? Ou é um Deus que não te ouve, não te escuta, não te sente? É um Deus que não se revela a você? Como você poderia descrevê-lo agora? É grande ou é pequeno? Pergunte para quem está pertinho de você. Diga-me o tamanho do seu Deus. O meu Deus, que eu creio. O cosmo não pode contê-lo. Não é capaz de contê-lo. Ontem eu li uma notícia, irmão Juvelino. Um cientista da NASA publicou recentemente de que o universo cresce 500 metros por segundo. Como ele sabe disso? Talvez ele tenha lido a Bíblia, pois a Bíblia diz que o céu se desenrola como um livro e continua a se desenrolar. Continua a crescer. Mas a minha Bíblia diz que se o Senhor quiser, Ele mede o cosmo com um palmo. A Jó, ele disse, eu peso as nuvens nas minhas mãos. A Naum, ele disse, as nuvens é poeira dos meus pés. A Zacarias, ele disse, todo o cosmo é como um cisco diante das minhas mãos. Dá para tu imaginar a grandeza dele? Há porventura algo que ele não possa fazer? Algo difícil para Deus? Algo que ele não possa fazer por mim ou por ti? Então, à medida que eu tenho essa fé dimensionada em um Deus grande, eu concluo esse pensamento convosco, olhando para o nosso tamanho, olhando para nós mesmos. Coloque a mãozinha sobre o ombro de quem está perto de você e apalpe. Você viu que está viva essa pessoa? É legal.
Está vivo, não está? Aperta, vê se dá um glória a Deus. Perceba, está vivo, está vivinha. Agora note, queridos, dentro dessa comparação científica, cujo universo é tão vasto, imagina uma galáxia com 400 bilhões de estrelas, a localização nossa é dentro de uma ponta da Via Láctea que é impossível até de se imaginar olhando o desenho. Então, no meio de tudo isso, você vê um planetinha pequenininho. E no meio desse planetinha, que para nós é imenso, tem 7,2 bilhões de pessoas. E cujo trono do eterno está acima do cosmo. E se o cosmo é, como os cientistas dizem, possuindo um tapete com mais de 200 milhões de galáxias, e a nossa é uma no meio dessa galáxia, é como se olhasse para o Brasil e no meio de 200 milhões de pessoas brasileiras, você fosse a Via Láctea. E Deus olha para essa Via Láctea no meio de 200 milhões, olha para esse planeta no meio de 400 bilhões de estrelas, olha para esse planetinha no meio dos 8, e no meio desse planetinha ele olha para 7,2 bilhões de pessoas, observa os 4 continentes, e ele consegue olhar para você e ver as suas mazelas. E quando eu olho para dentro de mim mesmo, na ótica do divino, eu percebo que a canção de Davi no Salmo 8 é bem real, pois ele diz: o que é o homem para que tu se importe com ele? O que é o filho do homem para que tu olhe para ele? Porque desde que o mundo foi criado, o homem só fez coisa errada. Nós só entristecemos Deus. Nós só acumulamos maldades. Quando queremos fazer o bem a alguém, nós maculamos as pessoas. Parece que destilamos ódio, destilamos desprezo, destilamos preconceito, destilamos bilis. Somos amargos, infiéis, infrutíferos. Pergunte para quem está ao seu lado: você morreria por mim? Talvez você se encoraje a morrer pela tua esposa, mas eu duvido você morrer pela sua sogra. Duvido você querer morrer por alguém que você não conhece. Duvido você querer amar alguém que trafica crianças no Camboja. Eu duvido você ir lá no PED e dizer: eu vou amar cada um desses perdidos aqui. Porque quando a gente olha para nós mesmos, nós não encontramos esse nível de amor. Porque a gente destila a mesma falha que qualquer outro ser humano aí na terra. Então, se nós colocarmos nós mesmos em uma mesa e formos separar o que é bom de nós do que é ruim, o que sobra do que é bom? Sobra alguma coisa? Porque até a bondade que a gente promove não vem de nós, vem de Deus através de nós. Então, tirando a bondade que vem de Deus através de nós, sobra alguma coisa? O que dá para sobrar, Berê? Dá para fazer sabão com o que sobra? Talvez nem isso, que vai ficar um sabão sem efeito. Então, de um lado eu tenho um Deus imensamente poderoso, santo, eterno, magnífico. E de outro lado eu tenho uma pessoa mortal, falha. Então agora pensa comigo, eu vou terminar nisso aqui. Imagina Deus grandão, bem grandão, pegando você na mão, na palma da mão dele, pegando eu. Será que ele vai olhar para mim e vai dizer: que bichinho mais bonitinho, bonzinho, cheirosinho?
Se ele pegar eu na palma da mão dele, do jeito que eu sou, vai lhe causar um nojo. Porque o meu pecado, a minha nojeira, a minha fraqueza, não condiz com a sua santidade. Então Jesus diz a Filipe: quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. O que quer dizer isso, Senhor? Se você crer em mim, o único meio de o Pai te segurar nas mãos dele é eu estando em você. O Pai vai te segurar nas mãos, Filipe, se eu estiver dentro de você. Porque o Pai não vai segurar só você. Porque se o Pai for segurar só você, Emerson, certamente ele vai te largar. Por causa da tua mazela, do teu pecado. Porque não há nada em mim que mereça Jesus morrer na cruz, senão a sua eterna e maravilhosa graça e misericórdia. Então devemos sair daqui esta noite envolvidos em um sentimento de total gratidão, porque nada de nós atrairia Jesus se não fosse o seu amor. Nenhum bem, nenhum mal. Eu gosto de pensar sobre esse ponto. Eu e minha esposa, ela não sentiu o prazer de se alimentar de alguns bigatos, aranhas, caranguejos, essas coisinhas que tem na Ásia. Embora da próxima vez ela vai se deliciar com essas coisas. Mas quando você pegar aquelas caranguejeiras assim, fritinha, com aquela traseira grandona que quando você morde, enfim, aí desce aquele caldo. O sangue de Jesus tem poder, mas tem que comer, e é bom, salgado, apimentado. Mas você pega um bichinho daquele na palma da sua mão, estende a mãozinha comigo assim, por favor. Estende. Estendeu? Fecha os olhos agora. Imagine uma barata aí. Não imaginou? Você viu que você não consegue nem imaginar? Você não consegue nem imaginar uma barata aqui na sua mão. Agora imagine Deus me segurando na minha mão. Peçonhento, briguento, invejoso, mentiroso, cobiçador, falho, incrédulo, duvidoso. Se não for Jesus, se não for Jesus, se não for Jesus. Por isso Jesus está dizendo a Filipe: Filipe, creia em mim. Se você crer em mim, eu vou para dentro de você. Eu e o Pai vamos fazer morada aí dentro de você. E a gente vai se manifestar em você, Filipe. Eu concluo te convidando a estar em pé. Eu me lembro de uma canção bem peculiar a isso. Essa canção diz assim: se isso não for amor, o oceano secou, a estrela no céu e as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Então Jesus vem dentro de mim e mora aqui dentro. Aí ele começa a me limpar.
começa a cuidar de mim. E quando o Pai vai me pegar nas mãos, do colo, o Pai já não sente mais nojo de mim. Porque agora o Pai não me vê mais na minha mazela, mas Ele me vê por meio de Jesus. E Ele vê isso não porque eu sou bom, mas por causa do amor. Você não está aqui porque você é bom. Você está aqui porque Ele te amou. E se você for embora daqui hoje sem Jesus, saiba que você vai sem Deus também. Porque o único meio de você ter Deus é tendo Jesus. Você não pode chegar a Deus sem Jesus. Você não consegue viver em Deus sem Jesus. Ele é a única saída para as nossas portas fechadas. Cante essa canção e vamos orar.